Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, para você e para Cássia e também para quem está ouvindo e assistindo o Viva Voz. Boa tarde, Vera. Você sabe que quando a doutora Maíra, ela reclamou que ela não queria ser chamada de Capitã Cloroquina, a gente pensou que ela queria que tirasse o cloroquina, ela pediu para tirar o Capitã. Eu vi, ela falou que ela não tem essa patente, né? Eu notei. Mas ela tem um ponto, né, Sardenberg? É um tipo de um vício fácil de incorrer, porque dá um bom título, no qual eu mesma já incorri nas redes sociais, em posts no Globo e tal, mas a gente não vê homens que têm mais responsabilidade do que ela sendo chamados por apelidos, né? Em títulos de reportagens, em postagens, né? A gente não vê o General Pazuzu, ou o General Pesadelo, isso tudo vira título. E no caso dela vira. Então, a gente tem que se policiar e se observar para ver se a gente não está incorrendo em comportamento misógino e machista, porque mesmo nós mulheres, muitas vezes, caímos nessa tentação. Eu mesma já devo ter feito várias postagens chamando a moça de Capitã Cloroquina. E o negacionismo dela, que existe, é exacerbado, não é diferente do ex-chefe dela, por exemplo. E, aliás, Vera, como você mesma observou aqui no nosso grupo de WhatsApp, ela vem sendo inquirida nessa CPI de uma maneira muito mais incisiva do que foi o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né? Isso chama muito atenção, Cássia. O presidente da CPI, Omar Aziz, foi um que foi bastante truculento com ela, não tem outra palavra, truculento mesmo. Até o general Humberto Costa, que é geralmente mais... Né, general. Tem tanto general, tanto capitão. Senador Humberto Costa, que geralmente é mais tranquilo, com ela foi mais duro. Então, a gente nota, assim, traços de misoginia e de um tom bastante diferente pelo fato dela ser mulher. Isso não a exime de vários e vários erros e várias condutas que não dizem respeito, por exemplo, à diretoria que ela ocupa. Ela ocupa uma diretoria que é de gestão e educação para o trabalho de servidores do Ministério da Saúde, de médicos. Ela não tinha nada que receitar tratamento precoce, receitar cloroquina, se meter aí a Manaus, receitar cloroquina para todos os municípios, que todos adotassem, que adotassem o tratamento precoce, que crianças e gestantes poderiam usar, coisas que ela, aliás, está reafirmando no seu depoimento. Ela também é bastante confusa. Não estou eximindo a secretária de defeitos nem de responsabilidades, mas eu acho que a César o que é de César, né? E certamente ela não é a principal responsável pelas omissões, pelos erros, pelas condutas equivocadas defendidas pelo Ministério da Saúde, simplesmente pelo fato de que ela não tinha prerrogativa e função para isso. Ela não era ministra, ela dependia do ministro para estar onde estava, para propor as coisas que propunha, e se ela teve carta branca foi porque alguém deu, né? Uhum. Agora, ela insistiu na cloroquina, né? Insiste, ela é uma negacionista convicta ali, ela defende e erige argumentos, manipula dados ao seu bel prazer, fala de estudos científicos que só ela viu e que ninguém mais viu, fala isso com tamanha convicção que ela afeta quase saber do que está falando, mas quando você coteja com os dados aquilo que ela fala, sobra muito pouco em pé, Sardenberg. Ela começou para criticar a OMS, dizendo que até que por 6 meses a OMS não recomendou o uso de máscaras no enfrentamento da pandemia, o que é mentira, não é verdade. No início havia dúvidas quanto a se as máscaras realmente protegiam da transmissão. Os estudos ao longo dos 3 e não 6 primeiros meses da pandemia comprovaram que sim, e tão logo isso aconteceu, ainda em junho, portanto, antes de completar 3 meses, a OMS já fez uma recomendação global do uso das máscaras, falou da coisa dos aerossóis. Então, se manipular dados e datas e circunstâncias numa pandemia em que realmente as
informações foram sendo produzidas ao longo do processo, é algo que os bolsonaristas têm feito muito para se eximir de responsabilidade pelas próprias condutas, né? Em relação à imunidade de rebanho, me chamou a atenção ela fazendo uma espécie de defesa disso para crianças. A gente fica pensando como que é possível, né? Você pensar em imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, para usar um termo mais preciso, e num grupo específico. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Ela é pediatra, né? Lembrando, e o que agrava isso que você está falando. E ela foi muito enfática ali em dizer que crianças são sempre assintomáticas, que crianças dificilmente transmitem, diz que foi um crime ter mantido as crianças em casa, mas o que ela omite é que crianças sim transmitem, elas podem não contrair na forma grave. Isso na primeira cepa, na cepa P1, em outras já não foi exatamente assim. A gente tem casos de pessoas contraindo a doença na forma grave, mais jovens e crianças manifestando sintomas, algumas até morrendo. E todo mundo restringiu a ida às aulas num primeiro momento, até que se medisse com eficácia e com acurácia o quanto que o contágio com as escolas abertas ele existia ou não. Então, são afirmações que ela faz de forma muito peremptória, Cássia, mas para as quais não tem nenhum amparo científico. E isso é muito grave porque ela ainda continua na ativa, né? Passou por 3 ministros e continua à frente da Secretaria de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde. Cássia? É isso, da minha parte, eu acho que é isso. A gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco vai ter mais informações a respeito do depoimento que segue lá na CPI da Covid no Senado. É isso. E daqui para frente, só para manter... Isso que eu ia te perguntar, então. O próximo movimento da CPI. E vai chegar a hora dos governadores e prefeitos. Exato, Sardenberg. Hoje a gente já vê uma certa forçação de barra ali por audiência, né? Por parte dos senadores, com todo esse histrionismo, com uma personagem menor. E daqui para frente deve entrar uma fase de mais briga entre eles. Por quê? Justamente por isso que você falou. Governadores e prefeitos são os próximos a terem os seus depoimentos marcados. Devem ser convocados 17 prefeitos e 11 governadores. O critério para essa primeira leva são aqueles onde houve operações da Polícia Federal por mau uso de recursos públicos no trato da pandemia. Mas aí vão entrar em cena os conflitos regionais, quais senadores são aliados de quais governadores, e aí todo esse consenso que existe, por exemplo, no G7, pode vir abaixo, pode ser prejudicado. Então a gente vai entrar numa fase aí de mais rusgas entre os senadores daqui para frente, quando esses requerimentos forem ser votados. Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã, Vera.